Os produtos de primeira necessidade, como o açúcar, o arroz, o biscoito, a farinha de trigo, feijão, leite e também os produtos de consumo em geral, como os de higiene pessoal, produtos de limpeza, bebidas, materiais de construção e muitos outros, são todos inspecionados pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, IPEM. O que a maioria das pessoas não sabe é que muitas vezes compra certos produtos com peso diferente ou com menos conteúdo do que é especificado em embalagem. Para falar mais sobre a fiscalização de produtos fora de especificações, estamos recebendo José Carlos Palmieri, que é delegado regional do IPEM em Araçatuba. Queria agradecer a sua presença aqui. Obrigado. Bom, explica para a gente o que é o IPEM. Bom, o IPEM é um órgão, pelo governo do Estado, está atrelado à Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. E ele é um órgão delegado do Inmetro. E o que nós fazemos? Nós efetuamos a fiscalização em todos os instrumentos de medir, desde que seja peso, medido, comprimento e distância, e volume. Isso abrange quase que tudo. Exatamente. E mais os produtos compulsórios, né, que são os produtos de qualidades que já têm certificações do Inmetro. E sobre a operação Padoca Legal, o que é isso? Padoca Legal. Isso, é uma fiscalização em padarias, tá? Que nós estamos fazendo em todo o estado de São Paulo, com datas pré-programadas pela nossa direção. E a intenção é verificar os produtos que têm fabricação própria, efetua a embalagem, tá? O acondicionamento do produto e verificar se o peso está correspondendo ao que está indicando na embalagem. E o que tem acontecido em geral? Bom, aqui na nossa região, nós fiscalizamos 13 padarias, né? Porque começamos há pouco tempo e, infelizmente, as 13 padarias foram constatadas... 3 ou 13? 13. 13. 13. E aqui 13, em Araçatuba ou na região? Só não, aqui? Só aqui. E as 13 foram constatadas irregularidades. Que tipo, por exemplo? O peso não correspondia ao da indicação, ou estavam comercializando o produto sem constar indicação, que é o mais grave ainda, né? Então, quer dizer, não fala o peso que tem? Não. E colocava-se um preço e comercializava dessa forma. Tá? Então, são práticas irregulares, né? Práticas que não é permitido. Eles nunca erram assim para mais, né? Que gostaria de saber se eles... pelo menos nesses casos, né, que os agentes fiscais nossos constataram, realmente estavam em prejuízo do consumidor. Sim. Né? Bom, é permitida a venda de pão francês por unidade? Porque hoje se vende por peso, né? Não. Desde 2006, né, não é permitido. Porém, existem alguns estabelecimentos comerciais, né, algumas padarias que insistem em comercializar esse produto por unidade. Tá? E o que a população perde com isso? Bom, a população, existia aquela cultura antiga que comprava-se 3, 4 pães, né, e achava que estava levando o produto com 50 gramas, que é o que era determinado na época. Quer dizer, cada pãozinho tinha que pesar 50 gramas. 50 gramas. Né? Não poderia ser inferior a isso. Mas hoje, eles continuam achando que estão levando vantagem, porque ele diminui o preço, só que o pão francês, né, o pão de sal, também não tem 50 gramas. Tá? Então, é uma prática irregular e proibida. Então, por isso que existe na legislação a obrigatoriedade de se vender, comercializar o produto somente a peso. E tem que ter um equipamento específico, que seria uma balança com o preço unitário, e tem que ter um cartaz indicativo na presença do consumidor, colocando-se o preço do quilograma do produto. E isso existe nas padarias? Diminuiu bastante em relação de 2009 a 2010, diminuiu bastante. Mas, infelizmente, essa prática a gente continua encontrando, principalmente nos municípios que a gente abrange, né? Não só em Araçatuba, mas nas regiões vizinhas. E, além disso, existe outro fator. Todo aquele produto
o pão, quando ele é embalado, eu ia te perguntar. Essa embalagem tem que ser descontada. Tá? Então, a balança ela tem que estar no negativo, descontando o peso daquela embalagem, que pode ser 5 gramas, 2 gramas ou 10 gramas. E também tem nas padarias, por exemplo, aqueles pãezinhos já vem embalado, ficam lá na prateleira, né? Sim. Tá lá marcando quanto que tem ali. Você pode pedir para... Sim, pode e deve. É um direito do consumidor, né? Então, e isso foi a Operação Padoca que nós constatamos essas irregularidades justamente para isso. Por isso, estava programado com X peso, só que na hora que fomos constatar, não tinha aquele valor indicado, tinha valor inferior. Então, e o pão, quer dizer, nesse caso, tanto quanto aqueles que já estão embalados, quanto que a pessoa vai comprar a granel, né, que a gente fala, tem que ser pesado ali, na hora de comprar. Sim. Em suma, o consumidor ele tem que saber o seguinte, pão... não descontada a embalagem ainda. Descontada a embalagem. Porque você está pagando o peso do produto. Do produto em si, só o que ele vai consumir. Então, ele tem que se ater a isso, descontar a embalagem e a prática somente comercializar a peso, jamais por unidade. Porque, a princípio, ele pode achar que está levando vantagem, mas não está. Bom, das 13 padarias que foram verificadas aqui, todas tiveram irregularidades. O que acontece com elas? Bom, elas foram autuadas, tá? Elas vão ter um prazo para recorrer, justificar essas irregularidades. E quem vai analisar a penalização é o nosso departamento jurídico. Ainda com relação ao pãozinho, a gente vê aqui que o senhor deu até um balanço, pequeno balanço do trabalho de vocês. O pão de sal, 16 alças. Isso daqui é em Araçatuba. Até isso foi quando? Em Araçatuba. Nos 6 primeiros meses? Foi, no primeiro semestre desse exercício. Aqui tem tudo com relação a peso. Tudo em relação a peso. Tá? A prática, a maioria, a prática de comercializar por unidade. Né? Bom, vamos agora mudar do pãozinho para pressão arterial. Onde eu posso aferir meu aparelho de pressão arterial? A nossa delegacia regional é situada aqui no município de Araçatuba, né? na Pedro de Toledo. Então, isso vai até colaborar com a gente. Por quê? Porque desde o ano passado que a gente já vem fazendo apelos, né, até informes publicitários, que as empresas são obrigadas a trazer os aparelhos de pressão para ser verificado. Por quê? Existe uma portaria regulamentada pelo Inmetro que determina que todos os aparelhos de pressão têm que sofrer inspeção metrológica, tá? Tem que sofrer a verificação. Isso de quanto em quanto tempo? No mínimo uma vez no exercício. Tá? Uma vez por ano, então. Exato. E não seria só o aparelho de pressão, né? Seria também as balanças de pesagem humana, as balanças de farmácias de manipulação em geral. Então, mas a gente está tendo uma certa resistência, né? Quer dizer, para esse a segmento. farmácia teria que levar lá para vocês? Ou vocês vão até o local? No caso da farmácia, nós vamos até o local, né? Como está sendo uma atividade ainda que estamos não totalmente engajado nela, né? Porque nós começamos esse ano mesmo, ainda a gente vai ter só um balanço da receptividade por parte deles com a gente, talvez no final desse exercício, né? Mas a obrigatoriedade existe, os outros órgãos da vigilância municipal e mesmo a do Estado estão colaborando com a gente também no informe e aí, da obrigatoriedade. Por exemplo, como que funciona? A farmácia liga, pede para vir verificar? Não, na nossa rotina de trabalho... Ou vocês têm aquele... Nós temos, né? Na nossa programação de trabalho, as equipes nossas já sabem onde estão situadas as farmácias e vão visitá-las. Uma né? fiscalização mesmo. Isso. Agora, o que eu precisaria... O pessoal não é bem recebido? Olha, não, na verdade, não. Recebidos são, apesar que ninguém gosta de fiscalização, né? Mas nós não estamos tendo nada de anormal, alguma coisa que venha
atrapalhar a nossa atividade no dia a dia, né? Então, uma vez por ano, essas balanças têm que ser verificadas? Tem que ser verificado. E os aparelhos também. Agora, os aparelhos, o que nós estamos fazendo, né, gradativamente, verificar as clínicas, né? Os hospitais, já fazemos isso, né? Os hospitais, desde 2007, a gente já vem fazendo esse trabalho. Agora, as clínicas, os pronto-atendimentos, a gente já está procurando, de uma forma, se adequar, fazendo com que o que for mais fácil, ou nós irmos até ele, ou eles virem até a gente, desde que não vá atrapalhar a atividade deles também, né? A intenção nossa não é causar nenhum transtorno para quem vai ser fiscalizado, né? Mas sim, sempre proteger o consumidor. É tanta coisa que precisa ser verificada. Vocês têm pessoal para tudo isso? Nós temos. A nossa equipe realmente que está situada aqui com a gente, realmente dá conta dessa demanda, né? É claro que acredito que mais produtos serão fiscalizados no decorrer ou desse ano, no exercício que vem, né, que já estão em pauta, então precisaremos de uma demanda maior. Mas a nossa diretoria já está fazendo até um projeto para isso, né? Um plano para ver se já consegue ampliar isso daí, né? E a questão de denúncia, por exemplo, como denunciar uma balança que não foi verificada? Então, a denúncia, tá? O que ocorre? Na verdade, nós conseguimos verificar as balanças, mas há sempre aquele consumidor, e é um direito dele, e ele muitas vezes tem razão, que ele desconfia daquela balança, né? Então ele efetua a denúncia ou para a gente ou através da nossa ouvidoria, e essa é a prioridade. Assim que a denúncia é formalizada, já enviamos uma equipe para averiguar se realmente há fundamento, né, se a pessoa for denunciar pelo telefone, pode ser? Pode sim. Que telefone que faz isso? Temos da nossa ouvidoria, que é o 0800 013 0522, ou diretamente na nossa delegacia regional aqui de Araçatuba, que é 3623-6354 ou 3623-6914. Bom, hoje o assunto é fiscalização de produtos fora de especificações. A gente volta já já para continuar falando sobre isso. Sabe onde quer chegar. Por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. GRAAC, combatendo e vencendo o câncer infantil. O Centro de Assistência Odontológica a Excepcionais, o Centrinho, mantido pela Unesp, é referência em assistência odontológica a pacientes especiais. A unidade é responsável por milhares de atendimentos. São 70 por dia e 500 novos a cada ano. Pessoas de mais de 400 municípios do estado de São Paulo já receberam tratamento no Centrinho. Mais do que um simples atendimento de saúde, o que se faz no Centrinho de Araçatuba é acolhimento integral. Outras informações, ligue 3636-2753. Hoje o assunto do Cidadania em Pauta é a fiscalização de produtos fora de especificações. E o nosso convidado, José Carlos Palmieri, que é delegado regional do IPEM em Araçatuba. Bom, a gente já falou dos pãezinhos, dos aparelhos de medir pressão, né? De aferir pressão, né? Agora nós vamos falar dos combustíveis. Tem muita adulteração nas bombas, né? Nas bombas de combustível. Na verdade, pegamos do exercício passado, em 2009, né? Só fazer um comparativo em relação a esse exercício.
pegamos bastante irregularidades em postos de combustível, né, na nossa área, que seria a verificação das aqui tá, bombas. que é esse aqui, 87 autuados e 71 bombas de combustível interditadas. Essas bombas que ficam interditadas é porque os consumidores estavam levando prejuízo. Ou no volume, ou na relação do preço a pagar, né? Então, seriam os fatores principais. Ou falta de lacre no dispositivo de acesso à regulagem. Tá? Isso. Porque o proprietário ou o responsável pelo estabelecimento comercial, no caso, ele poderia, sem aquele lacre no equipamento de medição, fazer a manipulação do volume, ou para cima ou para baixo. Né? Com certeza não será para baixo. Então, mas foi averiguados alguns, né? Mas o fator principal é volume mesmo, né? Que foi constatado essas irregularidades. Bom, a gente ouve muito falar de combustível adulterado, já não é o caso de vocês. Não, aí seria com a ANP, né? Agência Nacional do Petróleo. Quer dizer, então, além do combustível adulterado, que a gente ouve falar muito, tem o caso também do nosso segmento, da bomba que seria adulterada exatamente. também. Então, no mesmo caso, denunciar se estiver achando que está errado alguma coisa. Esse trabalho é periódico das nossas equipes. Tá? Quase que diariamente as equipes estão efetuando fiscalizações nos postos combustíveis. E chega assim, sem avisar, óbvio, sim, né? Sem dúvida. E nós temos também uns comandos já programados de sábado e domingo, porque é quando não se esperam a fiscalização, né? Que geralmente estão acostumados com ela no horário comercial e durante a semana, né? Mas a preocupação, principalmente do nosso diretor superintendente, né, Dr. Fábio Paula, é que o consumidor não pode ficar refém de ter toda atividade a qual ele desconfie não fique claro para ele, né? Então, por isso é que nós sempre fazemos esses comandos com dias alternados, horário e locais, justamente para isso, né? Nós não vamos ensinar, óbvio, como que vai adulterar, mas é fácil adulterar essas bombas? Não, se ele tiver com os equipamentos totalmente lacrados, fica difícil, né? Algumas fraudes foram pegas, né? Mas foram fraudes que não foi exatamente na nossa região, foi na capital, foi em São Paulo, né? Com alguns dispositivos até com quem entende de parte elétrica, né? Então foram feitos alguns dispositivos que foram acionados nos equipamentos e conseguiram, né? Mas graças a Deus o IPEM ele de imediato correu atrás, descobriu essas fraudes, tomou as devidas providências, né? Inclusive apreenderam essas bombas, tá? Não interditaram, realmente foram removidas do local, foram levadas para ser periciadas. E aí o dono do posto, sim, os responsáveis... uma boa multa? Ou chega a interditar um posto desse? Chega a interditar, além de autuar, responde processos, né? Então, realmente... Criminal, né? Sim, é um crime, é um roubo, né? Exatamente. Tá? Então, o IPEM realmente correu atrás para coibir esse tipo de fraude, né? E é o que eu estava falando, o nosso superintendente, e ele tem razão, o consumidor jamais pode ficar sem resposta. Então, o mais rápido possível, ele tem que ser atendido, independente de ser fundado ou infundada, nós temos que correr atrás e atender. É nossa obrigação. A gente falou do ano passado, né? E esse ano aqui, 27 autos e 36 bombas interditadas. Diminuiu bastante em relação ao exercício passado, né? Mas não é porque nós deixamos de verificar, né? É que realmente acreditamos, né? Eles estão com um pouco de medo. Exatamente, e constatamos que realmente os equipamentos esse ano estavam mas agindo 36 melhor, bombas melhor. interditadas é bastante também, não é? É bastante, mas o que é alarmante nesse aspecto é que todo estabelecimento comercial, a princípio pode perguntar, mas eles não têm como verificar a bomba. É claro que tem, né? O mesmo equipamento que nós temos, todo posto de combustível tem, que é o medidor de volume. Então, ele pode fazer
quantas verificações ele quer para saber se o equipamento dele está certo ou errado. Se tiver, é obrigação dele de imediato já chamar a oficina credenciada pelo IPEM para efetuar a manutenção e corrigir a Quer dizer, às vezes a não é o irregularidade. a pessoa que adulterou, aconteceu algum problema mesmo, isso acontece. Sim, mas ele tem como averiguar Sim. e não É esperar a equipe responsabilidade dele Sim, mas no prezar entanto, para que esteja certo. Exato, mas no entanto, quando a equipe de fiscalização chega e se depara com isso, ou uma das duas, ou realmente não fez a devida verificação, né? Ou realmente não liga muito, né? Agora vamos falar de extintores de incêndio. Bom, também vem extintor de incêndio. Também. O extintor de incêndio, esse ano as equipes nossas, né? O que eles pegaram de irregularidade? As maiores irregularidades, tá? Porque para o consumidor fica difícil ele averiguar a irregularidade. Ele está com o extintor, ele tá certinho para ele. Ele comprou, olhou lá que tem prazo de validade de 1 ano ou 5 anos para esses veículos novos, né? E ele adquire. Mas o que o consumidor tem que se ater e ter preocupação? Primeiro, verificar se a empresa que faz a recarga ou faz a manutenção do extintor é credenciada. Tem que ser. Ele tem que ter um certificado lá dizendo que ele é credenciado. E se suspeitar, ele pode efetuar a denúncia também. E o fator principal que as fiscalizações nossa pegou esse ano é selo falso, tá? Selo clandestino e realmente tivemos até dificuldade no início para observar a diferença do selo real do Selo falsificado. É o selo do extintor, selo com prazo de validade, recarga, organismo de inspeção, porque tem que ter todo esse trâmite, né? Ele tem que ter uma autorização, uma especificação, ele tem que ter um registro, e esse registro não estava condizendo com o selo. Tem que se mudar o extintor a cada ano? Quanto tempo que dura essa carga? É carga que fala? A recarga, né? A recarga é todo ano, né? E o teste no cilindro, né? Que chamamos de teste hidroestático, esse daí é a cada 5 anos, né? Tem que ser feito, né? Que é o teste do cilindro. Agora, isso daí, geralmente, uma vez no exercício, acredito que todos fazem. Porque a gente compra essas coisas e a gente realmente não sabe, né? Chega lá, não, isso daqui não está, tem que trocar, tem que fazer a recarga. Mas aconteceu de você comprar e daqui poucos, 2, 3 meses, já não está dentro da especificação. Por que acontece isso? Não, na especificação ele está, desde o momento que ele comprou numa empresa credenciada, né? Que ele tem certeza que aquela empresa efetuou todas as determinações que a legislação pede, ele está coberto, tá? O que ocorre é isso, é que pode ser um selo falso de uma empresa que não é credenciada, tá? Que aí, para a gente pegar, a gente até consegue, mas o consumidor tem que nos ajudar, né? Então, o que ele tem que fazer? Após fazer isso, solicitar nota fiscal, né? E numa suspeita, através da nota fiscal, a gente tem como rastrear a empresa, o local, a origem dela, né? E saber também se ela é credenciada ou não. E através do site do IPEM também, do próprio Inmetro, existem as empresas que são credenciadas em todo o estado de São Paulo, que pode ser Quer dizer, tem que comprar dessas empresas, né? Tem que comprar. E tem também a outra fraude que foi, né? Uma borrachinha que vai abaixo da válvula, né? Que também é uma borrachinha falsa, né? Eu vou denominar como borrachinha, porque eu não me recordo agora do termo técnico, né? E isso daí, no teste, geralmente vai falhar. Ela não vai fazer com que o extintor funcione. Então, numa emergência, precisou... necessidade, realmente não vai funcionar. Você paga e não tem, né? Seria um anel, né? Que nós denominamos. Bom, então, para saber se a empresa está credenciada no Inmetro, o que tem que fazer? Tem que ir lá no site. Exatamente. Vai comprar, pede a nota fiscal e vê se a empresa está cadastrada. Exato. Tá? Quem não tiver acesso à informática pode ligar na nossa ouvidoria também para
consultar. Ai, nosso tempo está acabando, a gente tem um monte de coisa aqui para perguntar. Bom, vamos ao supermercado agora. Supermercado. Frango congelado. O frango congelado. Ó, o frango... A gente paga muito pela água que vem, porque essa água, o gelo, né? Isso é uma realidade. Você pega... E aquilo ali, tá dentro do peso ou não? É que aí é conflitante, tá? Porque, na verdade, o frango ele tem que estar lá na gôndola, ele tem que estar exposto à venda já com o peso demarcado, tá? Ele tem que ser pesado ali e tem que estar lá para o consumidor. Agora, essa água e o gelo, existe uma portaria do Ministério da Agricultura que permite uma certa quantidade, tá? Então, ao denunciar, o que nós fazemos? A gente verifica se aquele peso do produto está correspondendo com o que ele indicou, tá? Seria quase idêntico da padaria. Caso não tenha, que também é um dos índices muito grande de irregularidade que nós encontramos no dia a dia, né? Porque tem alguns produtos, né, que a gente compra para ser um peso e o peso, por exemplo, drenado, sem a água. Exato. No caso do frango, deveria ser a mesma coisa? Eu aí não poderia entrar nesse mérito, porque como existe uma outra portaria de um outro órgão, seria conflitante, né? A gente averiguar se poderia ou não, tá? Mas, tecnicamente, o que tem que ter? O frango em si, ele tem que estar já com peso, tá? E muitas vezes a gente não encontra nem isso. Então, esse é o fator fundamental das penalizações. E aquele peso que você pega, o frango congelado, você vai pôr na balança, é aquele peso que ele tem que ter. Tem que ser aquele. Tá? Agora, mas ficou no resfriamento. Não, mas quando ele se estava congelado, ele tem que manter daquele jeito. Tá? Bom, vamos falar de veículo convertido a gás natural. Que tipo de problema que nós temos aí no gás natural? No caso, seriam empresas clandestinas, né? São empresas que não são certificadas pelo Inmetro e insistem em fazer esse tipo de instalação. E que tipo de problemas pode acontecer? Nossa, tem vários. Vários. Primeiro porque na hora que ele procura a autoridade de trânsito para regularizar o veículo, né, a mudança de documento, talvez ele não vai conseguir a certificação que a autoridade de trânsito exige, né, que é um certificado que passou por um organismo de inspeção, né? E nesse caso poderia até causar algum problema se uma pessoa também não credenciada fizesse a instalação de forma incorreta também, né? Então pode causar até um prejuízo para ele ou para o bem dele, né? Ok, infelizmente o nosso tempo acabou, tem um monte de coisa que a gente gostaria de falar ainda, mas é o seguinte, queria que você dê, para terminar, uma sugestão aí para os consumidores, né? Acho que tem que olhar muito bem, né, no que está comprando, no que está escrito ali, ver se realmente é a realidade. Exatamente. E se não for, o que deve fazer? Em relação a posto de combustível, tá? É questão, às vezes, de 5, 10 minutos o abastecimento do veículo. Então, a gente sempre orienta descer do veículo, acompanhar desde o início, tá? A operação que o frentista, o funcionário do posto, está efetuando no veículo dele, tá? Desde o abastecimento inicial até o final, acompanhar. Suspeitando, tá? Fazer a denúncia, não precisa nem ficar criando caso com o estabelecimento. Efetua a denúncia, a gente está prontamente, vamos atender, tá? Estamos sempre à disposição disso. Em relação ao comércio em geral, né, açougue, supermercados, procurar também verificar o equipamento, né, a balança. Verificar se ela está zerada, né, verificar, acompanhar todo o processo, a operação, desde o início do produto que está lá dentro, embalando, até colocar no equipamento para fazer a pesagem. Tá? Então, seria os fatores principais disso daí. E nos demais casos, por exemplo, no caso do GNV, tomar muito cuidado, porque tem muitas empresas, tá? Inclusive as credenciadas, que estão se intitulando ou passando como o nome do Inmetro. Não pode, é uma prática irregular e não existe, né? Às vezes a gente recebe muita denúncia, porque o Inmetro mexeu no meu veículo, o Inmetro fez isso. Não existe isso.
O Inmetro fiscaliza essas empresas. São empresas particulares que efetuam essa instalação, elas são credenciadas, elas têm uma certificação do Inmetro, mas elas não são diretamente do Inmetro. Ok. E aqui em Araçatuba acontece muito. Então tem que ficar atento mesmo. Sim. Bom, qualquer dúvida pode entrar no site do Inmetro, do IPEM. Qual que é o endereço? www.ipem.sp.gov.br. Ok. Queria agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço. Aí eu agradeço você aí de casa também. E espero você no próximo programa.